Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. E agradecer a presença de todos vocês aqui. É muito especial para mim esse momento aqui, porque eu acho que a gente está começando uma coisa que pode ser muito legal e que pode trazer muito conhecimento, pode trazer muita coisa legal para todo mundo que gosta de fotografia. A fotografia mudou minha vida. Eu sou o primeiro a dizer, puxa, eu amo muito fotografar, porque isso realmente foi um divisor de águas para mim. Em algum momento eu vim morar de barraca em Paraty e resolvi viver profissionalmente de fotografia, isso uns 8 anos atrás. Falei, até então eu trabalhava com sites, e aí eu falei, não, agora eu só vou fotografar. E larguei casamento, larguei tudo, vim morar de barraca e vim trabalhar só com fotografia. Deu muito certo. E não só isso, como a minha companheira também largou tudo para vir fotografar em Paraty, também morou de barraca. E hoje a gente tem uma empresa de fotografia aqui e a gente vive só de fotografia. E querendo ou não, a gente não vive tão mal assim, nós e nossos 5 filhos felizes. Então, eu queria poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nos últimos tempos e poder gerar uma situação onde a gente pudesse trocar entre a gente e aprender. Todo mundo tem coisa para passar, com certeza. Queria criar muito um espaço que fosse dedicado a amadores e profissionais, mas ao conhecimento, à troca do conhecimento de fotografia. E vendo tantas carinhas aqui, eu fico feliz pra caramba, porque eu estou vendo que talvez a ideia seja mesmo boa. A ideia do Fotoclube Paraty é, antes de mais nada, criar uma exposição a cada 3 meses. Então a gente vai lançar hoje aqui um desafio ligado ao tema que a gente vai discutir. A gente vai publicar essas fotos depois no Instagram durante um determinado período. Todas as regras já estão lá no site. A inscrição no clube, a filiação vai ser gratuita, pelo menos por enquanto a gente vai tentar manter assim por um bom tempo. A ideia é que fique assim. E para isso, só quem vai participar depois do nosso desafio vai pagar R$10 por foto. Todo o dinheiro arrecadado com o Fotoclube será direcionado ao Fotoclube. Antes de mais nada, eu preciso agradecer aqui ao Café Café, ao André e ao Gustavo Massola, junto com o Ateliê Gustavo Massola, que viabilizaram não só o espaço para que isso aqui acontecesse, como todas as cadeiras, toda a preparação e até um projetor para a gente poder fazer isso aqui acontecer. Porque até então ia ser num monitorzinho, hoje a gente ainda não tinha projetor, eles também conseguiram isso para a gente. Não à toa, o Gustavo é hoje o nosso primeiro convidado especial. Ele faz um trabalho muito, muito legal, a gente vai pedir para você falar um pouquinho disso daqui a pouco. Além do espaço expositivo, a gente quer provocar o olhar fotográfico, trocar conhecimento. Provocar todo mundo a trocar conhecimento. Para isso a gente precisa o quê? Estar perto. E a última razão, acho que é uma razão muito egoísta. Eu adoro falar de fotografia e eu quero falar com gente que gosta de falar de fotografia. E eu acho que a Roberta também se sente assim. E eu espero que vocês se sintam um pouquinho assim, encontrem aqui um espaço para a gente falar de fotografia, falar muito de fotografia e fazer muita fotografia. A gente já tem o apoio de muita gente legal, Nicolas Pussaral, Atami, de cara vieram, abraçaram a gente. Depois vieram meios de comunicação, já o Diário do Vale, Tribuna, Paraty.com.br, a Beth, minha querida, ela já separou um espaço, a gente vai ter uma exposição virtual dos vencedores do desafio no Paraty.com.br também. O Apotecário, Sandy, como sempre, abriu os braços, falou, não, vamos projetar os vencedores também dentro e fora do Apotecário. Está vindo como parceiro aí. Livraria das Marés. Esses encontros eram planejados originalmente para acontecer na Livraria das Marés e a gente achou que o espaço lá seria pequeno, porque a gente é muito ambicioso. E eu acho que o espaço não podia ser maior. Eu só queria te agradecer mais uma vez. Você de cara topou aqui, abraçou a causa. E eu estou muito, muito feliz, cara. Obrigado mesmo. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que eu queria falar um pouquinho mais da estrutura, de como vai funcionar o Fotoclube e os desafios, pode ser? É só porque você esqueceu de falar, eu acho. Não, tem muita coisa para falar. Eu quero ver se eu fico. A gente pensou uma questão que é o seguinte, já tiveram outros fotoclubes em Paraty, e a coisa anda e depois desanda, então a gente pensou o seguinte, se a gente criar uma estrutura mínima,
que seja possível repetir em outras temporadas e outras pessoas consigam repetir, o fotoclube vai, inclusive, independer da gente existir. Então, a gente quer realmente plantar uma sementinha de alguma coisa que continue acontecendo, independentemente da gente estar aqui. Então, uma estruturinha mínima a gente teve que pensar para a coisa funcionar. Então, a gente pensou da seguinte forma: a cada 3 meses vão ser um ciclo do fotoclube. Então, vão ser 3 encontros. Esse ciclo vai ter um tema principal. No caso, esse primeiro ciclo tem o tema movimento. E aí as primeiras... São relacionadas às estações do ano. Sim, os ciclos são relacionados às estações do ano. Então, essa primeira é primavera. Novembro, dezembro, a gente terá a primavera. E o próximo ciclo, o verão. Janeiro, fevereiro, março, a gente vai ter o ciclo do verão. E a ideia é que a primeiro encontro de cada ciclo, a gente fale um pouquinho mais da parte estética sobre o assunto. No segundo momento, no segundo encontro, a gente fala um pouco mais sobre a parte técnica do assunto, de configuração de câmera, de como que faz efeito XYZ. Aí sim a gente vai trazer câmera e vai testar na hora como que faz. E o terceiro encontro é para a gente exibir os vencedores do desafio e ser uma coisa mais solta para a gente conversar. Acho que é legal os vencedores apresentar um pouco do trabalho também, falar como que fez a foto, qual que é a história, o que aconteceu, e ser uma coisa mais relax. Então, a cada ciclo, a gente vai ter esses 3 momentos, e sempre com um tema, né, fazendo o link entre todos os encontros, né? Perfeito. Além disso, dentro de cada encontro, a ideia é que a gente tenha a apresentação de 2 fotógrafos locais que vão apresentar o trabalho que estão fazendo atualmente durante 10 a 15 minutos. Uma coisa rapidinha, mais um espaço para quem é daqui mostrar para a gente o que está fazendo, o que está acontecendo. E além disso, a gente vai ter em cada apresentação um convidado especial. Hoje o nosso convidado é o Gustavo Massola, mas em outras edições a gente vai ter sempre um convidado especial. Talvez com link digital, talvez presencialmente. Sempre como for possível viabilizar, a gente tem alguns convidados que talvez não possam vir presencialmente, mas vai ser muito interessante trazer de forma digital. Então, a gente quer trazer ao vivo, estamos vendo aqui, a gente tem uma dificuldadezinha com a internet aqui, não chega a fibra, então a gente vai ter que ver como é que a gente consegue viabilizar um link online, se dá, se não funciona, se é claro, deixa. Mas a gente vai testar, já estamos transmitindo hoje aí, inclusive para ver no que dá. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Legal. Eu acho que a gente podia apresentar o Gustavo e deixar ele falar primeiro. Acho que chegaram as pessoas que conhecem. Que a gente aproveita que você Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo Bem-vindo. bom? Uma cadeira. Sejam bem-vindos. Legal. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite. Pegar as cadeiras Que legal. para casa. Gustavo, vai perder as cadeiras da nossa casa. Pior que seu Rupiô falou que era só porque estava sem, já faz meses, né? Já montou a casinha inteira, já deu Bom, se tá faltando cadeira, tem que ser Coisa boa, uma coisa boa. Mas vamos fazer uma coisa? O banco, esse banco. Coloca esse pra cá e esse aqui. Vem cá, filho, quem vai colocar o Pode ser isso, aqui a gente Sim, não ó. sei se vocês... Ou esse aqui, ó. Vou colocar ali de lateral. Então, só põe os dois assim. Pra cá? Bom, Perdi minha cadeira já. Que bom. Começou por aqui. Isso é ótimo. Bem-vindos aqui, bem-vindos. A gente explicou um pouquinho como que vai funcionar o fotoclube. Vou resumir rapidinho. A gente vai ter ciclos, então cada estação do ano vai ser um ciclo. A gente está no primeiro ciclo agora em primavera, outubro, novembro e dezembro. 23. Vamos ter um encontro por mês, então esse é o 1º de outubro. Vai ter um em novembro e um em dezembro também. Os encontros, cada ciclo vai ter um tema, e o tema do primeiro ciclo é movimento.
E cada encontro a gente vai falar de uma parte disso. Hoje a gente vai falar mais da parte estética, parte de composição. Vamos viajar aí nos fotógrafos que trabalham com movimento. E no mês que vem a gente vai falar mais da parte técnica. Vamos falar de câmera, vamos falar de configuração, vamos falar como faz isso, como faz aquilo. Com câmera, com celular, dá para fazer, não dá para fazer? Vamos falar. Vamos falar de como tentar reproduzir coisas que a gente consegue fazer com a câmera também com o celular. Então, o segundo vai ser sobre isso. E o terceiro vai ser a exposição dos vencedores do desafio. Que todo ciclo vai ter um desafio. E a gente vai falar dele um pouco mais tarde, mas esse vai ter um desafio também que é sobre movimento na fotografia. O desafio lançado hoje, inclusive, sobre o tema que a gente vai falar, que é movimento. Que é movimento. A gente vai começar falando desse tema, a gente vai ter sempre um convidado especial a cada edição. A ideia, além disso, depois, a partir da segunda edição dos encontros, já ter 2 convidados locais também. Então a gente vai ter fotógrafos locais apresentando rapidamente o trabalho, 10, 15 minutos, mais ou menos meia hora um convidado especial. Vamos falar do tema mais ou menos meia hora, 40 minutos também, talvez alguma projeção no final. É mais ou menos a dinâmica do encontro. E no último a gente apresenta os vencedores do desafio. Esses vencedores eles vão ter o trabalho exposto em alguns lugares, também numa revista digital, eu não tinha falado ainda, mas a gente vai ter uma revista digital também. Então, a cada edição vai ter uma revista digital, um PDF com QR Code, com tudo bonitinho, com todas as informações, para a gente divulgar também os vencedores. E, além disso, eles vão sair do paraty.com.br, vão ter o trabalho projetado no Apotecário. E eu só estou começando, gente. A gente vai enfiar o trabalho de vocês em muitos lugares. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é projetar o fotografia de Paraty mesmo, né? Dar uma reforçada aí. Eu acho... vocês me desculpem o palavreado, mas eu acho que a gente tem uma puta cena fotográfica. E meu sonho aqui é juntar essa galera e transformar Paraty na capital da fotografia do Brasil. Eu acho que a gente já tem um baita evento acontecendo aí, que é o PF, que a gente pode reforçar. O Giancarlo é nosso parceiro também, infelizmente não veio hoje aqui, mas ele já conversou comigo, ele inclusive falou, porra, temos que fazer um fotoclube. Eu tenho certeza que eu vou contar com o apoio dele também, a gente vai poder estreitar esse laço também entre os fotógrafos daqui e o PF. É uma conversa que hoje acho que pode ser melhorada ainda, vamos ver se a gente faz isso acontecer. E vamos fazer a galera fotografar, gente. É isso. Então, com vocês, o nosso primeiro convidado, o Gustavo Massola. Boa noite, boa noite. Antes de falar qualquer coisa, acho que eu vou mexer com vocês aqui, porque é legal vocês conseguirem enxergar bem aqui o telão. Estão enxergando aí? Se quiserem, podem distribuir por aqui. Vou chegar aqui mais no cantinho. É porque aqui está no Ah, tá. Não, mas é só a galera sentar aqui. Está na ponta, sentar aqui na frente. Trazer o banco um pouco mais atrás e as cadeiras na frente são mais baixas. Melhorou, porque ele estava muito na ponta. Isso é trazer um. Trazer o banco para cá? E as cadeiras são baixinhas. Bom, não sei. Todos bem? Tá bom. Pensamento Já deu uma melhorada, que ele estava pra- muito na frente. Então, de novo, boa noite. Obrigado demais pela presença de vocês. E assim, falem meu nome, né? Aqui é meu ateliê, minha galeria, que funciona junto com o café, representado aqui pelo André. E em meu nome, em nome do André, a gente agradece essa iniciativa. E é uma honra para a gente receber essa semente que está sendo plantada. Aqui a gente trabalha com arte, com café, com ambiente onde a gente respira cultura, então é o DNA, né, da nossa casa. E tem esse tipo de evento. Então, assim, que seja o primeiro de inúmeros encontros. E assim, eu e o André, a gente aqui faz muitos movimentos assim de pensar grande, pensar alto, pensar coisas criativas. Então, Damianinho, né, com toda essa projeção que você faz de como fazer isso, aquilo, vamos fazer tudo isso, que tudo isso pode acontecer mesmo. Beleza? Obrigado pela força. Eu que agradeço. Aí, assim, falando da fotografia, para os que não me conhecem, chegaram agora, todas as obras, as pinturas aqui do espaço são minhas, né? Eu sou artista plástico, mas a pintura chegou de uma forma mais contundente na minha vida em 2018, 2019. Até esse momento, 2018, 2019, eu trabalhava o tempo todo com fotografia e audiovisual, né? A fotografia de natureza e a fotografia documental.
Aí deixei esses dois exemplos aqui. Essa aqui é a fotografia de uma onça no Pantanal que eu fiz em 2020, durante a pandemia. Vou mostrar aqui algumas coisas sobre os bastidores dessa fotografia, né, para a gente falar de fotografia, que é o nosso objetivo. E vou mostrar também o resultado desse outro projeto chamado Imersões Noturnas, que eu fiz ao longo de alguns anos, assim, de 7, 8 anos, fotografando vários biomas do Brasil, a fotografia noturna, né? Vou mostrar aqui para vocês primeiro um vídeo para estimular essa... Vou aumentar o som aqui. Esse primeiro vídeo é um vídeo de 1 minuto que ele auto-explica a minha jornada, né? Como que eu transitei da fotografia para as pinturas. Caminhar pela natureza do Brasil, em solitude, aprendendo, contemplando, procurando captar o que há de mais profundo. Até que tudo transborda numa nova expressão. Então esse é o resumo, né, que mostra essa transição da fotografia para a pintura. Aí vocês viram que eu estou ali caminhando pela natureza fazendo essas fotografias noturnas, né? Eu fiz de uma forma bem consistente durante muitos anos. Eu vou colocar um outro vídeo, que é um banco de imagens, né, dessas fotografias. E aí contextualizando assim, né, que é fotografia. O que vocês vão assistir são time-lapse. Você vê que o céu, né, está se movendo, assim, as estrelas. Cada 3 segundos ali são 270 fotografias, então cada 3 segundos ali são 2 horas e meia de trabalho, né? A câmera travada em pé, com cuidado técnico para poder fazer essa sequência. Então, assim, o que vocês vão assistir agora, ele é 100% feito através de fotografia.
Essa é a lua de dentro da caverna. Maravilhoso. Esse é o banco de imagens do projeto Imersões Noturnas, né? Tudo isso é feito com fotografia, sequência de fotografia. O objetivo final desse projeto, depois de treinar essa fotografia em vários biomas do Brasil, foi honrar essa fotografia com as pinturas rupestres da Serra da Capivara, onde teve início, né, na verdade, essa busca. Só que é uma fotografia que tem um nível técnico complicado. Então, depois que eu fiz esse treino em vários biomas, eu voltei na Serra da Capivara depois de muitos anos e fiz um banco de imagens das pinturas rupestres. E aí o que vocês vão ver, como a fotografia é sempre em alta exposição, requer um cuidado muito extremo assim com a luz. Então as fotos que vocês vão ver, as sequências são iluminadas com velas. Às vezes basta uma vela, duas velas, três velas nos ambientes. Essas pinturas na Serra da Capivara, não sei se vocês ouviram falar já, ficou no sul do Piauí, na Caatinga, onde tem o trabalho da Aniette Guidon, que é uma arqueóloga que está lá desde os anos 70, criou um parque. E assim, é um lugar que precisa ser visto. E aí, na verdade, eu quis usar a potência dessa fotografia noturna, que às vezes a galera vai para fora, vai para Atacama, né? Não, eu quero usar a potência dessa fotografia para valorizar um lugar no Brasil que poucos conhecem, para colocar ele no lugar onde ele tem que estar, né?
Queria abrir para perguntas sobre a fotografia noturna, se alguém quer perguntar alguma coisa. Nossa, por onde começar, é. Nessa parte da caverna. Primeiro, né? um aplauso. Sim, por favor. Por favor. Depois, põe na minha conta lá. Eu achei encantador, antes de mais nada, inclusive o paralelo com o tema do movimento. Acho que Perfeito. foi perfeito. E eu fiquei encantado na cena que você falou que foi iluminada por velas, está bem clara a iluminação de velas pela cor, mas ao mesmo tempo a luz estava muito constante. Sim. E aí eu fiquei reparando, não tinha vento nenhum, né? Ou muito Então, né, pouco. dentro- Você esperou esse momento ou realmente a época que você foi tinha pouco vento? Na não? verdade, tem uma variação que é assim. Tem o bruto, né? Então, às vezes, ali naquela sequência tem, sei lá, 350 fotos. Ah, você você escolheu. separou. Aí você Ele pega montou o que é o mais timeline. propício. Ah, que E sensacional. às vezes eu até gostava quando tremeluzia a vela, Aham. pegava uma transição de sombras. né? Sim. Então, em alguns momentos tem. Sim. Só que esse ambiente da Caatinga, muito seco nesse período que eu fui, assim, não mexe uma folha mesmo. Não, Uma e trouxe, atmosfera muito e trouxe forte. uma calma, assim, muito interessante, porque normalmente a gente espera flamular um pouco mais. Eu adorei É isso. interessante que essa edição eu tinha guardado. Me provocou muito isso. Durante a pandemia, essa coisa de estar todo mundo em casa, aí me procuraram, o pessoal conhecendo meu trabalho, para fazer como se fossem umas transmissões dos conteúdos para as pessoas meio que se acalmarem. Essas coisas de ansiedade. Sim. Tanto que tinha uma Faz outra todo edição, sentido. né? Tem outras versões. E aí eu tinha guardado essa versão para isso. Então ela realmente acaba sendo uma coisa bem imersiva mesmo. Né? Até sai um pouco, né? A gente chegou da rua. É, não foi Eu ótimo. sabia, eu queria ver o que ia. Não, É até viu? meio Você vê que contraintuitivo, né? acalmou geral. Isso foi feito para fazer assim. Muito Talvez bom. a gente peça um pedacinho para deixar rolando aqui quando a galera chega no começo. É, fazer pra voz. galera ir legal, diminuindo, né? É sensacional, lindo E assim, trabalho. e aí eu acho que também é uma técnica, né, de narrativa isso. Sim. Mas isso aproveita realmente, transmite o espírito ali do lugar, né? Essas pinturas estão lá, assim, né? Tem pinturas bem mais antigas que as pirâmides do Egito. Para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, essas pinturas elas alteram toda a teoria de ocupação das Américas. Por causa da não idade sabia. delas. Porque o homem veio pela ponte de gelo, né? Da glaciação. Uhum. A última glaciação foi há 12 mil anos atrás. Então você, teoricamente, não pode achar nada com mais de 12 mil anos. E aí, por datação, tem pinturas ali, tem discussões acadêmicas, né? Olá. Mas lá, eu passei bastante tempo lá. Quando vem uma comitiva, uma universidade da Europa, e passa um tempo lá, eles vão embora. Não, é verdade. Então, assim, é muito antigo. Agora acharam umas coisas com a... Tem algumas, eles acharam restos de fogueiras, que tem até 50 mil anos. É muito, altera tudo, assim. Que realmente teve outras correntes humanas, né? E nessa região, não era Caatinga, era como se fosse uma Amazônia, né? Então tinha aquela megafauna. Você vê pelas pinturas isso registrado. Porque você vê aquele tatu gigante, sabe? Assim, umas pinturas. Você vê que tinha uma abundância. Pelos registros eram grupos pequenos. Então era uma coisa meio... aquelas teorias de onde que veio assim, as referências do Éden, né? Eram grupos que se equilibraram a ponto de ficar criando, né? Fazendo arte, né? E se comunicando através das pinturas. Então nesse nível de sobrevivência que o homem atravessou, é um nível de sofisticação poder fazer isso. Uhum. Né? Então isso reflete uma calma, né? Da época. E às vezes no mesmo paredão tem uma pintura de 2 mil anos e uma que está assim do lado tem 18 mil.
Então é muito doido você imaginar que o cara que riscou uma, a do lado já tinha 5 mil anos para ele. Então dá vários, né, insights nesse tema, né? E veios. Eu acho que isso é perfeito porque justamente a fotografia é um pouco isso também, é um registro de um momento que fica para daqui a muitos anos alguém vai ver como que foi há muito tempo atrás. Então, a fotografia faz um pouco esse papel, exatamente. Imagina que né, tinha um rosto, tinha um nome, né? Quem fez, nem imaginava. A gente aqui falando disso, hoje como se estivesse num outro planeta vendo alienígena. A gente falando sobre isso. Sim. E essas reflexões são muito interessantes. Ficar também falando da fotografia de natureza, fotografia documental, né? Essa experiência que né, você falou de que uma fotografia move, ele muda a gente. Esse tipo de fotografia, ele faz você estar em situações, em lugares, em momentos que você, em outras escolhas, não estaria, né? E para fazer essa escolha, né, desse tipo de fotografia, eu ficava horas em absoluto silêncio e com todas, sem luz, sem lanterna, sem nada para não atrapalhar. Então, Você ia sozinho. A maioria das viagens estava sozinho. Quanto tempo durou essa expedição? Eu comecei a fazer essas imagens em 2014 e as últimas são em 2020. Aquelas das pinturas rupestres foram em algumas viagens entre 14 e 16. Já tem uns anos já. E na Serra da Capivara, por histórias de... Inclusive da outra foto, né? A Serra da Capivara tem uma preservação muito forte para preservar as pinturas. O parque é muito resguardado. Então a gente acha que não... Né? A gente ouve a onça de Pantanal, da Amazônia, mas a maior concentração de onça pintada do Brasil é na Serra da Capivara. Então, no meio, né, dessa experiência, tinha muita onça. Então, era o único lugar que eu até poderia, mas eu não andava sozinho. É perfeito para ficar de luz apagada. E tem causa, né? Teve uma vez para chegar num sítio arqueológico desse, eu estava fazendo a trilha com o Rogério, que me acompanhou em todas as trilhas, é um mateiro, né, local. Trabalhou muitos anos com a restauração das pinturas. A gente estava numa trilha e a gente sentiu o cheiro da onça. Aquele cheiro, igual quando você vai no zoológico, aquele cheiro de bicho. É marca corina, né? E aí cheiro de gato. Porque a onça, se ela não quiser, você não vai saber que ela está lá. Então, quando ela avisa, são os aprendizados, né? Quando ela avisa, você tem que dar uma volta, porque ela está avisando. E aí, por isso que era importante estar com alguém que conhecia, né? Ele sabia como é que era para frente, ele falou, lá para frente não tem saída. Então, ela sabe disso, ela marcou aqui a entrada e está lá. Aí a gente deu uma volta assim, de 2 km para chegar onde a gente ia. Abrindo, né, outra trilha. Então, feliz. Deixa a onça lá. E eu tinha que voltar, eu tinha que ir embora, porque eu estava com HD, com essas fotos no bolso, né? Então assim, a gente só termina mesmo quando a gente chega em casa, abre no computador. E faz backup em 5 mil nuvens, né? Para garantir. Quando compartilha agora, né? Sim. Porque claro. se não compartilha, ficou ali no computador. Claro. Então eu agradeço também a oportunidade, porque compartilhar isso daqui é a ponta de um processo bem extenso. Assim. É uma coisa que eu sempre digo para Roberto, eu não faço foto para ficar no HD. Exato. Foto tem que ir pra rua. Foto Então, tem que se a gente rodar. faz Não, isso, a gente- se tá no meu HD não presta para nada. A gente adoece, né? É. Realmente, se você vai guardando, tem que compartilhar. E passa pela autocrítica também, né? Para compartilhar, você apura o seu olhar. Sim, Tem sem A dúvida. coragem de, não, isso aqui não, né? E refazer. E às vezes te motiva, né? Não, isso aqui não tá bom o suficiente, vou fazer melhor para compartilhar. Para esse projeto mesmo, foi uma volta grande, porque quando eu fui em 2014, até falando um pouco mais tecnicamente, eu estava na época com uma T3i, que é uma câmera de entrada. Adoro. Né? Não é full frame. Acho que agora tá, não sei se até a T9i. 6, 7? A gente tem uma T2i trabalhando. Trabalhando. Geralmente. Minha T3i tá guardadinha lá. É. Mas para fazer as fotos noturnas, ela não tem ISO, né? Sim. Não, é. E aí eu fiquei louco, né? Porque eu tava nessa situação. Você ainda tem house dessa época guardados? Tem. Então você vai ficar muito feliz, porque o baixo ISO agora você compensa no Lightroom No incrivelmente Lightroom, bom. Sim. Fica Ele bom. acabou de sair uma atualização não nova, sabia. que a manutenção de ruído dele é absurda. Até tem uma questão com fotografia noturna, porque tem as estrelas. Quando você vai remover ruído de ISO, ele às vezes confunde o ruído com Tira a estrela. estrela Sim. fora, né? Né? Então tem. Por isso que na época não tinha como. Boa noite. Salve, meu Tem querido. uma cadeira aqui. Vou chegar aí. Chega junto. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com tudo um pouco.
Você é um artista completo, assim, você vai da fotografia para pintura, para o cinema, enfim, que a gente viu é vídeo, mas que é feito de foto. E aí tem acho que todo um movimento. Você até mostrou um vídeo da sua passagem, né, da fotografia pro... Como que você lida com isso? Não é muita coisa? Porque eu não consigo dar conta nem falar. Passo a palavra para minha companheira. Pode falar. Como que é esse movimento Você todo? tocou no ponto nevrálgico. Porque é muita coisa para estudar, né? A gente fica só fotografia, já é muita coisa. É sempre muita coisa. É sempre muita coisa, tá? A cabeça fica. Aham. Mas isso tem a ver com o fato de eu pintar. Né? Sim. A pintura é uma coisa bem de dentro para fora. Eu não fico olhando nada para. Ah, vejo, não vejo nada. É uma Nada. coisa assim de. Como se fosse uma catarse mesmo. E de várias dessas experiências. Foi realmente muito tempo assim na natureza, com experiências bem fortes mesmo, né? E profundas. E até pelo tempo, né? Eram lugares que eu fazia de uma forma muito simples, com o mínimo de equipamento e mínimo de recurso mesmo. Às vezes para poder andar no mato. E ainda, assim, sem smartphone, né? Achei uma internet. Então eu ficava, às vezes, eu ficava na montanha, assim, fingindo que eu era pedra. Né? Pra ficar ali, você se mesclar com o ambiente, você relaxar e ter confiança, né? E aprendi uma coisa que, às vezes, ela é meio, né, subjetiva. Aprendi a entrar na natureza, pedir licença para entrar, para sair. Uhum. Isso é um estudo também, porque aí onde eu entro, em qualquer lugar, na casa de qualquer um, eu também peço licença dentro de mim para entrar e sair, porque você aprende algumas camadas um pouquinho mais. E é uma coisa empírica, né? É tipo, Sim. você tá lá. Tem essa coisa sutil mesmo. Alguém? Ainda passando pelo equipamento. Não. Por favor. Profissionais primeiro. Só um comentário. Esta apresentação foi muito impressionante para mim. Desculpa meu português, tá? Tá ótimo. Você trouxe um mundo que nós não conhecemos. Sim. Isso é muito importante. Sua profissão é uma profissão muito, muito importante. Olha, pessoas na rua podem só olhar carros, ônibus e outras coisas. Você mostrou alguma coisa? Existe. Fora da nossa pequeno mundo. Por isso eu agradeço muito pelo seu trabalho. Tá? Obrigado. Mas é isso que você falou que, né, é todo esse objetivo. Porque, como que eu trouxe? Através da fotografia. Então, nesse sentido, ela é uma ponte, né, um veículo. E realmente, através dessa edição, com esse estilo de som, de ritmo, é isso. É porque você percebe coisas, você fala, como que eu pego isso e levo? Isso foi muito, assim, pensado mesmo. Essa intenção, intencionado, né? Fazer essa ponte, né? Você tem um documentário meu que eu falo, mostrar o Brasil de cá para o Brasil de lá. Eu acho que é importante, é uma coisa complementar, né? Assim, e alguma coisa que às vezes é um pouco difícil de calcular, mas alguma coisa mostra, alguma coisa equilibra, né? Quando a gente tem contato com esses níveis da realidade que são o nosso planeta, é o planeta. Bem claro, você tem uma curiosidade. Ele é curioso, muito curioso. Curiosidade. Ele tem força para encontrar lugares. Ele ensina à noite, sozinho. Nossa, como estes animais. Falta um pouco de juízo também. Este animal é um pouco. Obrigado, senhor Rato. Muito obrigado. E acho que é bem isso daí. Minha pergunta é justamente sobre isso. Você falou uma T3i. Já gosto mais de você ainda, porque eu já vi que é Canon Zero. Gente, para quem não acompanha, existe uma discussão muito idiota sobre que marca de câmera é melhor. E ela não faz absolutamente o menor sentido. Futebol. Mas eu queria saber que lente você estava usando ali, que distância focal, na verdade. Então, a média dessas fotos aqui... Não, aqui. Eu vou falar dessa foto. É a outra metade da apresentação. Tá. Né? Tem um contexto. Bom, vou mudar de assunto então. Se alguém mais quiser perguntar sobre Não, deixa a pergunta para a hora que você chegar no ponto. Acho que ela quer perguntar. Você quer perguntar? Não, ia perguntar da distância focal das fotos que ele apresentou. Ah, sim. Começou esse projeto em 2014. Sim.
Sim, estamos em 2023. Quando que você lançou esse vídeo? Esse vídeo ele foi exibido em 2021, durante a pandemia. Sim. Quanto tempo você demorou para captar essas imagens? Então, e o que também, uma outra pergunta, o que te motivou a ir além e ir lá todos os dias? Não sei quanto tempo você ficou indo nesse local. E sua perseverança e o seu sonho de fazer um dia isso vai virar algo bacana. Porque muitas vezes a gente trabalha com fotografia, a gente vai registrando coisas e vai colocando na gaveta, e às vezes a gente não tem como mostrar, não tem onde mostrar e também não ganha dinheiro com isso. Então a gente vai engavetando e os nossos sonhos também ficam engavetados, né? E aí a gente acaba tendo uma frustração com a profissão, com o sistema, Isso é interessante, eu peguei assim, a essência do que você está perguntando. Você teve um momento assim de falar, por que eu estou fazendo isso só? Em tantos anos. E eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou ser reconhecido, sabe? E agora Nunca- você nunca está não. hoje aqui apresentando um trabalho maravilhoso, palmas para você, é incrível, foi incrível esse vídeo. E tá aí, tá. Mas a resposta está nesse tempo que eu falei, que é desde 2013, 14, até hoje, né? Se eu for mexer, tem ainda. Porque não foi contínuo. Sim. Então, em vários períodos desses anos, eu morava em São Paulo, trabalhava no meio corporativo. E eu nunca tive nenhum apoio. Então, eu juntava o dinheiro. Às vezes, eu fazia viagens assim, de poucos dias. Assim, mas aí eu ia lá para o Tocantins de carro, ficava 4 dias e voltava. Aí dava assim 2 meses, eu ia para a Serra da Capivara, ficava 10 dias e voltava. E você aproveitava o máximo de tempo para ficar lá. Era muito caro na época. Eu ficava assim, trabalhando 24 horas. Só que eu parava à noite sem dormir. E aí Você já não conhecia ela ainda. não era possível. Ficava 24 horas Não era gravando possível. e o tempo para você. Pois é, teve várias transformações particular. Então isso foi. Agora vendo o resultado, parece uma coisa bem concisa, assim, né? Mas eu tive milhões de idas e vindas. Mas assim, o não largar era sempre conseguir arquitetar uma nova viagem para continuar trabalhando nesse banco de imagens. E era muito por mapa, né? Por exemplo, eu tenho Serra da Mantiqueira, eu tenho Cerrado, eu tenho Amazônia. Aí ficava tipo nessa coleção. Falta alguma coisa da Amazônia. Depois falta alguma coisa uma coisa que tem mais água. Fiz uma das viagens que foi para Eurowalker, em Minas. São as imagens das pequenas cachoeiras. Essa foi só para fazer água. Eu estava com banco de imagens com pouca água, né, à noite. Então isso ia me movendo, e aí você falou da frustração. Aí tem as lidas, né? Por algum motivo era uma frustração que me rasgava de uma forma que eu desdobrava e ia. Juntava, não conseguia. E assim, depois de um tempo você tem aquela coisa, você está numa ilha, você vai nadar até uma outra ilha. Tem uma hora que você está mais perto de chegar do que voltar. Aí quando o trabalho tomou um corpo, por exemplo, Já fiz até aqui, agora eu vou terminar. E aí teve também vários sacrifícios, coisas mais severas, né? Tem, depois eu passo para vocês, tem um link desse resultado desse trabalho, um longa-metragem chamado Imersões Noturnas. Então tem toda a história, tem 1 hora de duração. Eu vou ainda, o projeto ficou pausado justamente por causa da pandemia. Estou esperando o de sempre. Aqui, né, movimentar, alguns recursos para eu terminar o longa-metragem e lançar direitinho. Você é uma inspiração para mim, eu acho que para todos aqui que gostam de fotografia. E é muito lindo ver o seu trabalho. Um depoimento pessoal, assim, eu vou à Trindade, eu gosto muito da Praia Brava.
E eu fotografo a Praia Brava desde 2009. Legal. E eu tenho fotos muito lindas. Tem uma narrativa aí É. pra você. Isso, ia estar Já na tem uma gaveta. brincadeira aí Vamos pra tirar isso da brincar. gaveta, por Vamos. favor. Mas é muito Ó. legal, essa coisa de. Tamo aí com Eu desafio, sempre hein? pensei Pra escrever nisso, olha, eu foto. vou fotografar. Que lugar eu vou fotografar? E, tipo, qual é o lugar que eu mais gosto? Eu gosto muito da Praia Brava. Eu vou fotografar aqui e já ela se modificou muito já. Não, isso que eu ia falar, eu acho legal das praias, ilhas, enfim, a gente está produzindo mais. Que o mesmo lugar nunca é o mesmo lugar. Nunca. Não é? Porque Eu muda a maré, muda a cor da Um instante nunca é o mesmo instante, né? Mudou de lugar, A fotografia mudou entra um tudo. pouco aí. Quando você fotografa um instante, nunca mais vai ser o Eu mesmo. falo, Sim. como assim esse lugar tá A assim maré hoje? muda. É isso. Ó, É a, isso. a Praia Brava em 2009 A onda, a maré, tinha uma a areia. quantidade imensa de costelas de Adão. Hoje em dia eu É fotografo aqui, tem ó. 4 ou 5 costelas de Adão, sabe? E aquela tem uma nascente também que está secando, não tem mais. Então existe tudo. E é interessante que tem isso para pessoas também. Porque nesse longa-metragem, que ainda vou terminar, mas dá para assistir uma prévia. Tem as falas da Niede Quilon, que é a arqueóloga que criou isso tudo aqui. Ela que desbravou isso aqui, né? Uma mulher sozinha nos anos 70, no meio do coronelismo. Ela de facão desbravou, criou um parque. Que maravilhoso. E aí eu, nas viagens, como se passou muito no tempo, eu tenho conversas com ela e ela está envelhecendo. Hoje em dia ela tem 89 anos. A primeira vez que eu visitei ela tinha só 80. Então eu tenho ela falando, ficando cada vez mais velhinha. Que E lindo. a Carol sabe, tipo, eu tenho que ir lá mais uma vez. Agora já faz uns anos, ela está lá ainda, né? E aí imagina depois uma camada, isso tudo junto com a pessoa que protegeu esse lugar e ela, a passagem de tempo da pessoa também, e as falas, né? Então tem muitas camadas. Tinha uma pergunta para o Ele quer falar também. Eu perguntei sobre. A gente estava falando sobre as lentes que você usou, aí você ia dizer sobre esse novo projeto. Antes de falar sobre o novo projeto, qual distância focal você utilizou nesse projeto? A média dessas falas, aqui tem uma, né? Se bem que essa, que o objeto está mais longe, é diferente. Mas esses que tem as estrelas, os fotos, fiz com uma lente que ela é 1.4. Mas, muito mínima, né? Mas a média que eu usei aqui é 2.2. Eu usava mais do que isso, porque aí começa a riscar, dá uma distorção das estrelas. Então, de testar, aí esse projeto eu estava falando da câmera, né? Quando eu voltei para fazer as pinturas, muitos anos depois, aí eu estava com uma 6D. Então, é uma 6D com uma lente 1.4 fixa. Ai, que delícia. Então todas as fotos foram feitas com essa lente, porque as outras lentes minhas eram muito escuras para fazer isso. Né? Sim. Que lente era? É a Canon, Não, mas a- metragem da lente? é 24. 24. Ah, 24. É aquela fita Bem 24 abertona. ponto Sim, quatro. sim, sim. Tanto que E meu sonho o- era ampliar esse escopo de lentes na época, é isso, nunca Aham. conseguia. Fiz o projeto para ela mesma. Às vezes cropando um pouco. Vai que vai. Sensacional. É lindo. E aí, vamos ver um pouquinho sobre as fotos, que eu estou bem curiosa. Então, O cheiro da onça estava perto. É. pois é, então isso é um contexto, porque esse é um dos trabalhos, né? Mas outros trabalhos também, essa fotografia de natureza, eu sempre tive essa relação com a natureza e com os animais, né? Muito forte. E aí tinha um sonho de topar com a onça. Às vezes é o que o outro não quer, é só o que você quer. Então eu queria muito ter esse encontro. E nesse projeto ainda, eu passei várias situações de estar que eu falei, né? Brinquei, mas era verdade, fingindo que eu era pedra lá e passar uma raposa, me olhar no olho. E esse Maneiro. contato bruto, assim, você no meio de uma madrugada, né? Você olhar a pupila do animal, assim, na natureza, que você se olhar. É uma coisa muito forte. Deu para lembrar da vida toda, assim? Outras histórias também precisaram lembrar. Ele brincou de Pequeno Príncipe. Mas enfim, ficou essa. Tava faltando a onça, né? Fora que também a fotografia. Tem fotografia de vários animais e faltava
onça pintada. Então teve essa vez da Serra da Capivara que a gente sentiu o cheiro e desvirou. Teve outras viagens que eu vi pegada, vi arranhão na árvore. Então assim, eu estava sempre rondando, né? E em 2020 a gente teve uns incêndios muito severos no Pantanal. Não sei se você lembra, uma coisa Sim. acima da média, que queimou quase 30% do bioma. Só para vocês terem uma ideia, o que queimou do Pantanal é o equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Eu lembro. E aí, eu não sei, né? Cada um estava num contexto. Eu estava em São Paulo, num contexto que ficou tudo muito trancado, assim, de ninguém botar o nariz para fora da porta, né? Nesse período. E a gente ficou muito, né? Aquela polarização e coisas de celular, e eu vendo essa destruição da natureza e eu vindo dessa trajetória. Então, eu consegui me associar com o pessoal que estava juntando os recursos e fui de voluntário. Trabalhar como voluntário no combate ao fogo. E aí de São Paulo eu fiz tinha lá uma reunião de recursos, materiais para combate a incêndio, medicamentos para animais, essas coisas. E aí eu levei no meu carro, né? Carro bem carregado, e eu levei os recursos para lá. Só que aí eu aproveitei e fiquei uma semana trabalhando na logística com o carro. Ia pegar o cara do exército, levava no aeroporto, depois ia, né? E a fotografia... Quem organizou isso? O próprio governo? Não. Não, nunca Aí, é. depois... Foi. Aquele, né? Aquele, inclusive. Não. Não falar sobre isso. Não vamos. Não é, imagina, isso sempre é iniciativa. Depois quem mais fez? Eu vou dar um gole de água, gole de água estratégico. Eu vou pegar uma cerveja. Mas isso também é interessante, porque Mas era uma, desculpa, era uma ONG? era uma ONG, é engraçado isso, porque era até uma ONG mais da galera da direita, na verdade. Foi muito Olha curioso. só. Não, mas era uma ONG que Sabe que funcionava. era uma né? galera muito ligada a esportes de aventura de São Paulo. Galera carrão, que faz rally. Só que os caras ficaram tocados, tinham uns amigos, inclusive, do exército e tal, e juntaram. Só que no dia de ir, foram juntando vários no comboio. No final, todo mundo deu para trás, só fui eu. Olha só. Foi só meu carro. Olha. Sozinho, junto com a pessoa da ONU. Você não tava fazer foto no Instagram mesmo e Pois é. a galera... Tá postado, já era. Não volta. Tá postado, já era. O pessoal continuou brigando no Instagram. E isso foi uma grande lição na época, de pandemia, né? Aquele discurso todo, de todos os lados. E é interessante, porque eu fui lá junto, né? Foi o caminho que eu achei por aí, né? Uma galera ligada ao exército, mas era um tenente. Ué, filho, você foi para ajudar, tá vendo? Não que foi para discutir então, mas política. chegou lá, eu carreguei gaiola de bicho queimado. Tava eu, um cara da Polícia Militar do Mato Grosso, que com certeza era mais da direita, a menina era bióloga, era de esquerda. Ninguém tinha tempo de debater nada. todo Esse é o mundo melhor. ajudando. É isso. E assim foi um aprendizado. E o Se a gente olhasse para tudo, talvez fosse sempre assim, né? Quando eu voltei era curioso, porque eu lembro, eu voltei e caí na mesma coisa. Quando eu voltei, ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir. Importava o objetivo e não as bandeiras. E aí quando eu voltei, ninguém queria saber. O pessoal sabia mais que eu que fui. Então estava tudo muito exacerbado. Assim. É, que você falando isso me lembra um poema de um antipoeta para a esquerda e a direita unida jamais serão vencidos. A gente vive. Mas aí, enfim, esse contexto, né? Aí eu fiquei uns dias trabalhando, só que teve um dia que eu ouvia falar, tinha um acampamento básico do Exército, estava a Força Nacional, o IBAMA, tudo junto lá. O Pantanal todo fechado para visitação. Claro. E assim, não era só esse tipo de destruição. Onde eu estava, quando eu fui embora, no dia seguinte, no acampamento que eu estava, morreram 2 pessoas. Nos incêndios. Nos incêndios. Sim. A gente estava combatendo isso. O pessoal que eu tomei café. Nossa. Foi um negócio Que pesadíssimo. horrível. E aí, às vezes, no acampamento à noite, a gente escutava. Pô, fulano foi lá para a Transpantaneira, lá na ponte, que a Transpantaneira tem 200 pontes. Você localiza na Transpantaneira pela ponte. Pela ponte. Ah, lá na ponte 123, na ponte 70. Ah, fulano foi na ponte tal e viu a onça. Eu falo, nossa, eu tô do lado, né? Tô nessa situação e ele tá por aí. Aí teve um dia que, já de manhã, ordem do dia, era uma coisa meio bem militar mesmo. Juntava os grupos para ver quem que ia ajudar no quê. E aí tinha um grupo que ia num lugar que chama Encontro das Águas, em Porto Jufo, que já é quase na Bolívia, no final do Pantanal do Brasil, assim, né, do 20.
Que é ali, quando a gente vê, às vezes, muitas fotos de onça no Pantanal, nos barrancos, é nesse lugar. Os gringos pagam assim, milhares de dólares, porque lá, elas estão lá, porque são ilhas fluviais, elas estão nas ilhas, né? Uhum. E aí, como também isso é um pilar do turismo lá muito forte, eles fizeram um grupo para ir especificamente nesse lugar para ver como é que estava, porque estava sabido que o fogo tinha passado por lá e tinha sido apagado. Eles queriam monitorar as onças. Aí eu consegui, né, assim, me enfiar nesse grupo de qualquer jeito, eu levei a câmera. E aí o resultado desse dia é essa São foto. essas Deu fotos. bom. E tá comendo? É uma iguana. E aí é interessante que, na verdade, tem aqui eu salvei Essa sequência é separado. incrível. A pasta praticamente com material bruto. Porque aí dá para falar assim, dessa fotografia que você... O animal selvagem, às vezes quem fotografa pássaro, às vezes também momentos efêmeros. Quando você faz uma foto, você não sabe se vai ter a próxima. Aham. Então, igual você escalar uma montanha. Você chegou ali em cima, aqui tá bom, você não sabe se sobe mais. Então, chegar nessa foto foi isso, porque a onça estava ali no meio do mato e você, vendo o que ela vai fazer, e faz o que você conseguir. Né? Começa fotografando a orelhinha. E a gente né? estava, na verdade, o contexto, para respondendo da câmera e tudo, a gente estava na água, a gente estava numa rabeta, aquele barquinho, sabe? Vai assim pelos rios. Olha só. E o barqueiro era muito experiente, ele jogava o barco, cortava o motor e ia jogando perto do barranco e a gente fotografando a onça. Porque era impossível estar no mesmo espaço que elas. Nossa, que beleza de barqueiro. Eu estava com uma... A importância dos parceiros, né, das parcerias. Então aí eu estava em 105. 24, 105. Aí eu estava em 105 e Ui, girando ui, para ver se dava. Não, estava perto. Tava bem perto, então. A onça está como se estivesse na porta aqui. Ah, bem perto. Porque, inclusive, no barco também tinha outros 2 fotógrafos que estavam com os equipamentos que eu nunca tive. O cara dava assim... Era do tamanho dessa mesa. Eu tava com manual. T3. Eu tava com a 6. E ela olhou pra mim, né? Aham. Foi pra mim que ela sorriu. A jogada foi através da lente mesmo. Não sou eu que estava ocupada. É, claro. Ó, aí pra mostrar pra vocês... O que eu falei, né? Que você faz a foto sem saber se vai ter a próxima. A primeira foto é essa, uma foto livre. Mas tinha uma onça ali. Mas dá pra ver. Ó, Já servia para contar a história. tem alguma coisa interessante aí. Não gostou de ser tirada a foto, não. Essa daqui, nessa daqui. Ela já tava Essa olhando. daqui, nessa daqui. Ela gente. já me olhou. Tava te Essa olhando. daqui, gente. Ela queria se exibir. Mas a foto, essa foto, ela tá Muito super bom. exposta. Ela tá. Porque tava assim, Ela tá meio brava, eu acho que tinha filhão. Então ela não queria que ninguém tirasse foto. Pois é. Daí quando ela foi pegar comida, ela deixou. Deixa eu tirar foto. Aí ela deixou. Aí aqui nessa sequência, a gente vai ver que como ela é que tá chega olhando nessa pra foto. você. Aqui, vocês estão vendo que ela está super exposta a foto. Por Sim. quê? Quando eu falei que na verdade, né, em todo o contexto, parque, equipamento, eu peguei a câmera, apontei Tinha um susto, lógico. e trabalhando tudo Sabia manual, nem que né? configuração tava. É. Nossa, quantas vezes na vida? O pessoal que trabalha no cais deve acontecer isso toda hora, né? Você tá com uma configuração, fora do barco, dentro do barco é outra. Quando você vira, você tem que mudar tudo, que sai tudo estourado. Você olha o fotômetro, tá Aí, 3 ó. pontos além de onde devia. Aí é o sangue frio que tem que entrar na fotografia documental de Sim. natureza. Aham. Porque aqui no barco era uma coisa de. Todo mundo tomou uma injeção de adrenalina quando aparece a onça. É uma presença muito forte, né? O bicho tá ali. E assim, a foto ela demonstra um pouco, mas o bicho é muito grande. Eu não sei, a Amazônia do Pantanal é a maior. Na Amazônia elas são menores porque é mata fechada. No Pantanal, porque as áreas abertas são as maiores onças. E assim, eu não tinha ideia que a onça era desse tamanho. Ela deitada, assim, ela era dessa mesa aqui. Ah, ela é A cabeça é um gigante. negócio assim. É grande. E eu não fazia ideia disso. Mas aí, ó, sangue frio. Ó, em 3 Galera, fotos eu regulei a câmera. Ó. Uma Aham. foto, 2 fotos, 3 fotos. Aham. E aí, ó, vai indo, ó.
Ai, que Só que o que acontece? Ela levantou. Quando ela levantou, aí assim, pode ter acabado, porque a gente está na beira de um barranco. Se ela vai lá pro fundo, acabou. A Já foto era. foi só essa. Aí, tem a sequência, aí né, você vai tirando foto. Lógico. Olha ela indo embora, ó. Foi embora. Ele deu Acabou. uma chance pra você. Ele deu Só uma que, chance pra você. aí eu tirei, só que ela parou num outro ponto. Ela parou no outro ponto, já sem a vegetação na frente. E aí você vai olhar. Ela falou, vou pousar com moldura e tudo. E esse olhar era um olhar muito forte, era um negócio Essa tá frio, boa assim, do também. animal que É não tem linda. predador. Ó, eu acho Gustavo, que ele tá eu não entendi onde você estava. Você estava no barco? Num barquinho. Tipo numa lanchinha. Ah, sim. No Rio? Tinha como ela vinha te pegar. Não, ela não tem esse. Ela tem esse instinto pra caçação. É, porque ela nada, né? Ela... Sim, mas Sim, nada. eles usam esse instinto pra caçar. Mas E aí estava longe, o zoom dava, porque essa câmera era... 105 não é muito longe, não. Ah, uau! Mas o pessoal era bem experiente, né? Tinha gente no barco que já tinha ido lá várias vezes, o próprio barqueiro. Mas o barqueiro, uma hora ele falou, a gente não pode se encostar o barco ali, ela mata a gente na hora. E a olhada dela é essa de soberania mesmo, você sentia isso. Olha, eu acho O que inseto. quando ela te olhou, olha aí. Tá percebendo que a boca Ó, mas aí, ó, ela ficou brava. ela foi embora de novo. Ela ficou brava de você ter olhado de sério com aquela câmera. Ó, Ela ficou ela assustada. com foi aquela- embora de novo, e aí é aquela coisa da montanha. Pode ter acabado aí, acabou a foto. Não. Se ela vai pra lá, acabou. Ela vai dar mais uma chance pra Ó, você. ela entra atrás dessa árvore. Vai te dar um presente. Olha o presente Aí, que ó, eu já te ela dei. sai do outro lado da árvore. E aí, Aí, Você falou, uau, hoje é meu dia. reparem que o barranco tá todo queimado. sim. Isso é Verdade. bonito, Tá. mas não tem nada verde, tudo queimado. Sim, tá tudo Tudo queimado. Toda seco, vez- né? É muito importante isso, porque toda de incêndio a gente não considera isso. Todo bioma rasteiro, né? Tipo sapo, insetos, isso Morre. é tudo. E aí isso gera depois uma coisa chamada fome cinza. Ó, Que aí o resto da cadeia passa, Tudo não é só morre. incêndio, ele passa a ter fome. Né? É, como que ela vai comer se todos morreram, né? quando ela. Olha aí, ó. Essa aí. Vai olhando, vai olhando. Essa daí está se exibindo pra cá. Ela tá. Com fome ela não tava, tá gordinha, né? É, tá gordinha. Ela não tava, agora que ela tá. O contexto aqui ela estava, né, um animal resistente, forte, tinha muitas carcaças. Então ela está muito gorda porque ela estava comendo todos os animais que ela Hoje é encontrava. dia de aqui lá. churrasco. Essa estava comendo bem, né? Ainda bem que esse lagarto aí. Aí, ó, peraí que eu vou chegar nessa foto, ó. Aí, ela tá no barranco. Ela podia ter ido embora, né? Mas ela não foi. Pra sorte nossa, nesse momento, ela farejou esse bicho ali, que tá naquela foto. E aí tem a sequência, porque ela desceu do barranco na margem. Eu vi que. Olha, Ai, que ela tá se delícia. exibindo pra você. Ela tá se exibindo. Olha lá o bicho. Aí pegou lá. Ai, que lindo. Sempre olhando, ó. Ela sempre olhando. Sempre olhando. Olha, ó, você sabia, amor? Aquela foto lá, ela tava. Ó, ele tava te olhando. Ela tava te olhando assim, ó. O que você tá fazendo olhando pro meu jantar? Olha a sequência. Aí assim, quando ela ficou mais perto, né, na praia, aí foi o momento de fazer muita foto mesmo, porque ela Claro. entrou num espaço aberto, né? Ela ficou assim, tipo, Tá assustada. tudo lindo, O né? que você tá fazendo? Tirando foto do meu Ó, rosto, tem um detalhe aqui das que ela minhas tem pinturas tem um e da ferimento minha na beleza. Isso aqui eu não vi na hora, né? E é interessante depois tratando as fotos. Tem várias fotos, tem um machucado. Ah, na pata. Ó, imagina, alguém com fome, bonito, e não querendo tirar foto. Ela tava daquela cara desse jeito. Ela tava pensando. Ela tava falando com você. O olho dela tava falando com você. O que você tá fazendo aí? Ou tirando foto do meu jantar? Ai, eu amo Ela essa. também tá tirando da minha beleza? É. Aqui ela tá subindo o barranco de volta e aí tem uma foto do dorso, dá pra ver o tamanho dela. Olá, Luciano. Bem bonito, assim.
Isso é lindo, eu acho. Eu adoro essa coisa dela de costas. Estavam com você? Eu e mais 3 no barco. Uau, então você é um Então daria 6 pessoas, 4 pessoas. É, mas ó, pra chegar ali, nesse momento. Qual foi a hora dessa... Vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Eu vou fazer o grupo dos ansiosos, igual a mim. Eu sou também, eu sou também. Eu acho que ela tava falando com você, mas você não sabia. Não, eu sabia, ela falou comigo, cara. Ela falou, você tá tirando a foto do meu jantar. Ó, vai chegar Na naquela minha foto. beleza, aí ó, chegou. Aí ela subiu o barranco com, né, a presa. Com a presa. E aí vai chegar naquela Da foto. comida. Eu sou de Ceará. Ó, da comida dela que ela vai dar pros filhotes primeiro. Ela vai comer, né? Primeiro ela, né? Primeiro ela. Mas acho que ela não tá grávida, não. Ela tá gordinha mesmo. Não é barriguinha. Olha o tamanho. Não, deve ter aproveitado os últimos dias. Olha, ó. Vai chegar na foto. Olha aí, olha, ó. Aí, ó. Tá quase, tá quase. Olha, ó. Que legal. Tá chegando naquela foto lá, ó. Aí tá ligado. Ai, que maravilhoso. Ela tá te olhando, assim, ó. Acho que tem mais uma. Ó, deixa eu falar uma coisa. Ainda teve mais um momentinho, vou embora antes. Não, ela veio posar, gente. Ela veio Ela posar. veio, ela veio, ela veio. Gustavo, Oi. ó, sabia? Isso daqui tudo tava queimado. Imagina, isso daqui tudo queimado. Pois é, só você. Nossa fixação, a gente é o Martins. Imagina. A gente olha pra onde? Ela tá falando com nós. Tá falando. Ela tá, olha o rosto como é que ela tava olhando pra você. Falando. Acho que você vai ser muito bom O que você tava fazendo? O que você tava fazendo? O que você tá fazendo? Ele ama Tava fotografia. confusa, ela tava Ele ama. confusa. Ele tava Ele ama. confuso. Ela tava confusa. Ela Mas tava Olha essa confusa. sequência. Ô, Aí João, tem uma... uma hora Ela tá acaba, né? confusa. Então aí você vai fotografando. Ela ficou Ó, confusa. isso aqui dá pra ver o barranco, tá vendo? A gente tava aqui embaixo. Ah, Aquela hora ela desceu tá. aqui embaixo e subiu de volta. Nossa, mas é muito perto. Ó, eu acho que tá. Eu Qual acho que é, assim, a que cor tinha o rio. do... O riozinho. da Tinha o rio, a gente tava no rio. Mas tava Você cerrado. considera essa Mas uma tá. foto? Olha Não, só, não, olha não pra necessariamente. Clarice. Eu tenho uma série, né, impressa, e aí algumas inclusive vendi aqui no espaço. Sim. E aí essa é uma que estava indo em São Paulo e eu trouxe agora. Tá. Essa até é uma que eu estava guardando em casa lá em São Paulo, assim, do acervo, e eu, por causa do encontro que a gente teve em São Paulo no fim de semana, eu trouxe para mostrar para vocês. Olha aí, olha aí. Muito bom. Tá, olha, ó, olha. Olha lá, ela veio dar mais um oi, ó. Olha, mas ela dá um tchau. Só foi dar um tchau. Ela gostou de você. Gostou? Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Você tá vendo o rosto dela? Olha aí como é que tá usando. Quando a gente fica confuso. Como a gente fica confuso? Acabou com a Assim, sequência, ó. Bom, agora eu metralhei, né? Tem 1 milhão. Ah, sim, em algum momento você larga Mas é legal que você pega o dedo. as nuances, Larga o dedo. Ah, acho maravilhoso ver uma sequência assim de outro fotógrafo. Do caramba. É legal se você pegar uma foto e ver a sequência e ver várias fotos. Porque a gente Sim, que fotografa, sim. sabe? A gente fotografa assim. Então, É uma oportunidade. E é também para entender, né? É um processo, é um processo, Como né? é que o cara fez essa foto? Aham, Mas, na verdade, isso é exato. contrária. Exatamente. Ainda mais na fotografia de natureza, onde tudo está transformando. Né? Isso foi muito importante você fazer isso, né? Porque agora a gente tá vendo a sequência. Exato. Eu tô me imaginando, gente, mas... Isso vem um pouco dessa pegada minha, Gente, eu me dessa imagino. minha pegada do vídeo, de gerar vídeos com fotos. aham. Então eu também fotografo muito com esse olhar. Eu fazendo isso, eu sabia que isso era uma Aham. Mas uma hora vai acabar. Eu tenho uma pergunta. Porque, enfim, você já tem esse olhar do vídeo, você já tem esse olhar da narrativa, mas, né, da narrativa com uma sequência, mas a gente também tem uma narrativa na foto única, né? Sim. Então, assim, como que foi o processo? Você escolheu uma, não? Você escolheu quantas? Como é que foi esse processo de pegar e... Eu imprimi algumas delas, né? Sim. Aí eu peguei... É isso, você reduzia 100 fotos em 5, né? Aham, É contar a história, como que você conta a história, né? Dessa... Ah, ela estava ali, eu não sabia, ela desceu no barranco, ela pegou o bicho, subiu, No foi embora. chave. Aí você pode reduzir. É que por acaso eu estava com essa mais assim, fácil para trazer.
né? Mas não necessariamente eu considero essa... Essa é a melhor embora foto, muito, né? eu acho. Sensacional. Poderosa. Se não é a melhor, é uma das, porque ela tá olhando para a câmera, ela tá olhando para a lente, né? Ô, Gustavo, É. Gustavo, eu acho que o rosto da onça esse tempo todo, ela tava curiosa. Também. O que era aquilo lá na frente dela Quem é tirando esse foto? doido? Ela pensou. O que esse Normalmente povo tá eles fazendo? correm, esse aqui fica olhando. Aqui são mais algumas fotos dessa... Olha, ela pensou. Ó, mais algumas fotos aí do Pantanal, né, desse contexto dessa viagem. Ah, perdeu o rabinho. Ó, aqui, ó, o pessoal do Ibama, a gente indo atrás ele da... Uma parte mais documental, isso é interessante porque aí a fotografia é documental, né? É uma cobra? Olha isso. Jacaré, O né? que é isso? Jacaré. Então isso é a narrativa, em 4 fotos eu vou contar uma história, tá vendo? O que é, né, tal. O jacaré Ó, morreu. aí você dá o contexto. Então do detalhe você vai pro geral. Aí já dá para entender melhor o que é. O que acontece? Com a seca extrema, o jacaré ele vai ficando no fundo e vários morrem enterrados. Atola. Esse tá ali, não? Esse tá. Aí depois é um aprendizado de estar lá. Que eles têm isso da natureza, eles chegam a ficar 2 metros enterrados e eles entram tipo numa hibernação e saem. Então tinha uma briga, tinha gente que achava que não tinha que tirar, o outro que tinha que tirar o jacaré. Ó, aí tirou, ó o olho dele. Eu ia perguntar, eles não conseguem sair naturalmente? Não, é porque eles têm que ficar onde tem umidade, então eles morrem secos. E só tinha esse lugar, os outros lugares. Em milhões de situações como essa, né? Tem praia, umas praias de rio lá que tem 5 jacarés. É só para ilustrar um pouco essa... O pessoal de máscara, a pandemia. Você tem fotos da mata? Tem, vai chegar lá. Tá vendo? Ó, isso é depois que o fogo passa. Ó, isso era um rio, tá vendo? Ligaram a pé. O rio secou e o fogo passou, né? E aí já tem um capim aí brotando. Isso é uma ponte, que eu falei que a Transpantaneira tem 200 pontes, algumas pontes destruíram, aí a gente ia pelo lado onde secou, esse é um gavião rabão. Que lindo. Né? As aves acabam migrando, escapando. Aham. Sim, claro. Mas é uma coisa gigantesca. A fumaça, o movimento, né? Olha o jacaré. São filhotinhos. Ali tem até o avião, né? Para apagar incêndio. Esse era um avião de combate a incêndio. Tudo que eu fotografei onde eu estava era para trás da linha do fogo. Que o fogo é uma linha que vai andando. E aí a gente ficava fazendo esses trabalhos, só que às vezes a gente chegava perto da linha do fogo e via, ó, o fogo tá lá. E ele indo embora, né? Indo embora. Olha as pontes que marqueram. Que maravilha. Ficou super seguro. Por exemplo, essa foto eu tirei por um motivo, porque me explicaram que aquela floresta vinha até aqui. Então, para entender que, às vezes você acha que aqui era um campo, não, aqui desapareceu tudo igual tanto ali. Calor. Então, aquilo ali é uma floresta de cambará, é o nome dessa árvore. E ela vinha até aqui, e ali, onde parou o fogo, é porque eles fizeram um acero, né? Que é quando você... Que altura tem uma árvore daquelas? São umas, acho que de 25 metros. Putz, enorme. Assim, floresta. E por causa do volume do fogo, tinha 400 metros de altura. E aí, então imagina a temperatura, né, que chegava, que é uma coisa que vai escalando assim, Gustavo, o fogo atrás da... Eu pensei cada vez que eu vejo fogo assim, será que o fogo sabe andar? Anda bem, anda e Se movimenta. Esse é um búfalo que é um animal muito forte, muito resistente. O fogo passou por ele, queimou, né, e estava vivo, que é um animal muito forte. Assim, muito resistente. Tipo, e assim a gente viu muitas cenas dessas o dia inteiro, fazendo resgate. Né? E vários desses animais eram uma coisa que eu não podia fotografar e tinha um pacto para não fotografar, mas muitos desses animais o pessoal passava sacrificando. Tá, porque já estavam muito machucados. Com essa coisa dos debates,
eu assinei um termo de não divulgar algumas imagens, porque essa coisa da polarização, todo o Instagram é sábio de Instagram, e aí circula uma imagem de um sacrifício, então imagina a briga. Ah, matou um bicho, não sei o que, só que você vai lá, você vê, por exemplo, você tem que tomar decisões. Mas tem uns animais caindo, agonizando, e o animal fica lá. É melhor matar do que deixar ele sofrendo. O animal fica 10 dias sem morrer, ele morre. Aí o pessoal sacrifica. Aí todo mundo combina de não registrar. Mas eu passei por essa Eu acho que claro. faz sentido nesse Faz caso. todo sentido. aí você entende. Aqui, Ah lá, capivara, percebi uma capivara. aqui é perto, eu lembro disso. Aqui é perto de um lugar, até tem bastante urubu, porque tinham sacrificado um bicho aí. Tá, faz sentido. Eu É lindo. Esse é o barranco onde a onça. A gente estava nesse plano e a onça estava ali em cima, né? Então embaixo tinha o jacaré também. Agora ficou tranquilo. Se não vê por cima, vem por baixo. Olha que maravilhoso, Dentro gente. da boca dele ali, ó, aquele ponto preto dentro da boca dele é uma sanguessuga. Elas ficam uau! E aí o jacaré, sendo um jacaré, ele não tá nem aí. Mas também vai tirar como, né? Olha, imagina, Gustavo, imagina só. Se a onça caísse no onde o jacaré mora, você deveria ter. Vamos lá. Acabou, pessoal. Foram 1 milhão de fotos. A pasta acabou aqui. Eu queria que a foto que ele queria, as pessoas estão no barco e eu queria perguntar também quem tirou. Não, essa foto aqui eu que fiz, porque esse fotógrafo é um fotógrafo que eu acompanhava o trabalho dele. Eu conheci ele no meio do rio, assim, a gente encostando no barco. Aí eu tirei essa foto e mandei pra ele, é o Candinho. Ele é um fotógrafo. É o nome O Malo. Ele é um fotógrafo residente do Pantanal que acompanhava o trabalho. E quando eu conheci ele lá. Imagina, sabe aquelas duas pessoas que gostam muito de uma comida? É a onça. Tipo, só uma comida. 2 pessoas brigando. A onça com lagarto. E eu acho que daí, ele vai ser daí, sabe o que acontecia? Eles iam lutar por comida. Você só veria os ossos deles. Todo mundo, se alguém fosse ver ali essas fotos, foram trazer os ossos deles, só foi encontrar os ossos. Os ossos porque vão acabar se matando. Meu Deus, o que falar agora? Agradecer. André, Você vai. pode ser? Você quer. Qual que você quer? Tem um PDF. É o que você deve que a gente fala do comparativo aqui, ó. É aqui, esse aqui? Esse aí. Então, esse Adobe Pro, ele tá travando mesmo. É Adobe. Não, mas ele está em todas as máquinas, o PC também. Ele trava. Vai lá pegar uma. Aí você consegue ver. Você quer ver? Eu consigo abrir aqui. Eu consigo abrir no aqui. Aí você vai falando com você. Tá bom, então vamos lá. Então agora a gente evolui. Gustavo, muito obrigado. Estamos encantados com a tua apresentação, foi muito legal.
Obrigado mesmo. Olha, fascinante, assim, conhecer um pouquinho mais. A gente não faz ideia, às vezes eu peguei o que é. E é muito legal que tem uma sequência de imagens como fotógrafo. Eu amei ver essa sequência de imagens, essa ideia é genial. Obrigado. Agora a gente vai evoluir um pouquinho aqui na nossa apresentação e a Roberta vai falar um pouquinho sobre o tema do dia. Do ciclo. Que é o tema do dia e também o tema do ciclo. Os seus 3 encontros sobre esse tema. Hoje a gente vai lançar um desafio sobre esse tema. E agora a gente fala um pouquinho, depois a gente fala do desafio, né? Por favor. Só antes da gente começar, só lembrando que assim, a ideia também não é aprofundar nada. Quem gostar do assunto, gostar dos fotógrafos que a gente vai apresentar aqui, tem como buscar na internet, é de dar uma pincelada, na verdade, para dar uma provocada mesmo, para dar uma inspiração. Deixa eu só fazer uma interrupção. Depois você pega um link no YouTube também, passa isso pra gente, a gente imagina que esse material vai começar a publicar no site do Fotoclube. Vamos fazer um resuminho dessa sua apresentação também. Achei muito legal. E, bom, primeiro porque a gente escolheu o movimento para ser o primeiro tema. Primeiro, né, porque ele remete a coisa que você estuda quando você começa a estudar fotografia, você estuda como congelar o movimento, como registrar o movimento, uma série de técnicas sobre, né, obturador, mais aberto, mais fechado. É uma coisa muito do início do estudo da fotografia. Mas que também não é só isso, né? A gente pode ir desse início até o final. A gente está sempre registrando um momento, um instante que passa. A fotografia é um registro de um movimento parado. Então, discutir um pouco, falar um pouco sobre isso. E foi tão legal a apresentação do Gustavo, porque teve tudo a ver com o movimento. Né, fotos em movimento, né, fotos sequenciais que geram movimento. O movimento do próprio bicho para você registrar. Que apesar de ser uma foto parada, eu vejo movimento, né? Eu vejo uma intenção de movimento, é um registro de um instante que tinha movimento acontecendo. Então, acho que o movimento está sempre na fotografia de alguma forma, né? Então, por isso que a gente achou legal trazer esse tema e vamos explorar ele, vamos meio que dar uma viajada também, né? Vamos pensar só no obturador, vamos dar uma viajada. Então, se você puder passar, vamos falar a estética do movimento. E aí eu escolhi o meu fotógrafo preferido da vida para começar. Contar uma história aqui rapidinha sobre a gente, quando a gente se conheceu. Primeira vez que eu fui na casa do Guido, primeira vez da vida, assim, que eu fui pra lá. E aí, vamos pegar a senha da internet, que é básico, né? Qual a senha do Wi-Fi? Momento importante da paquera, me passa a senha do Wi-Fi. E a senha, exato, e a senha do Wi-Fi dele era Cartier-Bresson. E ele veio, ele não sabe explicar, acho que ele estava tentando impressionar, né? A crush, a gatinha. Não, é que ninguém entendia o raio da senha. Pela primeira vez eu entendi. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu sei quem é Cartier-Bresson, querido. Eu já fui soletrando. Essa foi a senha. Eu sei quem é. Então, além de ser um fotógrafo que eu acho que todos os fotógrafos têm que conhecer, é um fotógrafo que tem muito a ver com a nossa história. Que nós dois amamos muito o trabalho desse cara. E pode passar. Então, o Henri Cartier-Bresson foi fotógrafo, fotojornalista e desenhista francês, mestre do fotojornalismo da fotografia de rua. Bresson era um apaixonado pela forma. Suas imagens sempre impactantes, seja pelo enquadramento perfeito, geometria ou pela poesia da composição. Apesar de ter ganhado uma câmera fotográfica ainda pequeno, ele inicia sua jornada pela pintura, o que tem tudo a ver, né, com o movimento também, ou seja, arte, né, gente? O movimento é esse. Você brinca com desenho, com pintura e vai para fotografia e no final é tudo construção de imagem. A gente está aqui construindo imagem, né? E ele também está. Pode passar. Aqui eu já começo com as que eu mais amo, eu acho, as mais clássicas. Eu acho que vocês veem movimento em tudo, eu vejo movimento em tudo. É um pulo, né? Ele é considerado um fotógrafo do instante, do momento, né? Na hora que tinha que acontecer. Então ele pega um momento, ele era fotojornalista, então nada disso é posado, tá, gente? Ele não faz foto posada. A foto é realmente alguma coisa que está acontecendo e que ele conseguiu registrar. Ele tem uma característica muito interessante, que eu não sei se vocês sabem. Ele fotografava com uma eu ia falar muito, sabe essa touca? Leica, né? Ela era Pentax, que tinha uma lente Leica. Enfim, era uma câmerinha que ela tinha o visor, por onde ele olhava a foto, tinha um desvio. Ele não via exatamente
o que ia sair no negativo. Então a mente dele, né, a experiência dele é que tinha que fazer o enquadramento perfeito para considerando que o que ele estava vendo tinha um desvio do que a lente ia registrar. Não era uma DLSR, né? Não era uma câmera que tinha um pentaprisma que via exatamente igual. Ele tinha um desvio ali entre o visor e a lente. Lembra das 35mm mais antigas? Exato. As câmeras eram automáticas assim. elas eram assim. Elas tinham um visorzinho e o visor ele mostrava quase aquilo que saía na foto, mas não era exatamente aquilo. Mas ele era tão perfeccionista na composição que ele não cropava a foto, gente, ele não cortava a foto. Ele fazia questão, inclusive, de imprimir a foto, né, com as bordas para mostrar que aquele enquadramento era real, que ele fez na hora. Esses enquadramentos foram feitos na hora. Essa foto, se não me engano, ela estava comportada. Ela também é assim. Enfim, a gente está aqui falando de movimento, né? Então, temos crianças, temos movimento própria, né? Você consegue ver movimento nas fotos? Tô brincando de cabra cega. Eu tô percebendo o mundo quebrado. E como é que pode? Bom, enfim, né? Pássaros, remédio é pombo, não? O tempo todo. É pombo. O Bresson, ele era um cara que ficava nos lugares também esperando as coisas acontecerem, né? Ele tem algumas histórias dele que ele passava num lugar várias vezes, via o movimento, via, tipo, aquela pessoa da bicicleta passava lá todos os dias ou determinados dias, ele ficava observando para ir no dia certo, no horário certo, esperar aquela bicicleta passar para fazer o clipe perfeito, com o enquadramento já pensado, tudo bem planejadinho, sabe? Enfim, eu acho sensacional. Eu também consigo ver muito o movimento, né? Ele era esse fotógrafo da iminência do movimento. Ela está no meio de um movimento, né? Foi muito por isso que eu trouxe essa foto. E aí também tem uma pessoa que está falando, então você consegue ver, as pessoas estão passando, tem uma rua, mas essa foto já me remete a uma outra coisa que não é só o movimento da iminência do movimento, mas o movimento de composição também, né? Você tem uma coisa aqui acontecendo, linhas aqui, aí você tem uma série de guarda-chuvas aqui apontando para baixo. E aí essa foto me remete a uma coisa que a gente conversa muito, que é sobre construção da imagem, o que é a imagem e como você trabalha o olhar da pessoa que vai ver a imagem. Então, assim, você tem vários pontos de coisas interessantes, setas levando o seu olhar, direcionando ele. Então, quando você olha a foto, o seu olhar se movimenta dentro dela, né? Você vê isso, depois você vê isso, depois você vê aquilo, aí você volta pra cá e aí você vai fazendo assim, né? Essa foto. Então, o Bresson era mestre em fazer isso também. Aqui também, né? Você tem uma pessoa que está andando. Eu quase consigo ouvir o fio-fio do babaquinha ali atrás, né? Segurando uma braguilha. Hoje em dia já estava cancelado essa hora. Roberto, percebi. Olha lá como é que tá o moço. Assim. De criança. Pois é. Bom, aqui é um reflexo, né? Tem um vidro. Essa pessoa ela está atrás do vidro na lanchonete. Tem uma pessoa aqui que vai anotar um pedido. Tem ela que acabou de olhar para a câmera. Essa sombra aqui é o próprio Cartier, tirando a foto. O alinhamento do olho com a coluna do tudo, carro. Né? O carro, a rua, quanta coisa está acontecendo nessa foto, né? Quantas coisas eu tenho que parar para prestar atenção. Mas... E quantos movimentos estão começando. Roberto, isso daí dá um... Essa é naquela outra foto de reflexo, e aí também trouxe isso para Fibonacci. Eu percebi que a câmera não estava aparecendo na foto. Eu não me lembro se ele já sabia já tinha esse estudo da Lei Áurea. Sim. Sim, composição. Deixa muito claro esse trabalho. Ele, na verdade, ele era francês, ele veio de uma família que já é um pouco mais abastada, né? Nunca teve grandes questões, grandes problemas. Ganhou uma câmera muito cedo e ele tinha um tio pintor. Então, assim, tudo configurou
Mas também uma pessoa às vezes tem tudo isso e não faz nada com isso, né? Ele pegou e ele fez alguma coisa com isso e fez arte. Um anjo estrelado. Essa foto eu peguei por um motivo, exatamente. Eu acho que tem uma intenção de movimento aqui, tem pessoas que estão andando, tem umas pessoas já dão essa sensação de movimento. Tem uma criança aí. É, sim. Uma criança Mas da mais igreja. do que isso, pode pular para a próxima? Tem aquilo que eu te falei de movimento da composição, movimento do olhar, tá vendo? Tem linhas e você tem o olhar que tem uma linha aqui, que vem para cá e aí vem para cá. Então é muito legal a gente pensar também em movimento na fotografia, não necessariamente só como um diafragma aberto, que deixa lá a coisa acontecendo, mas também pensar que há movimento na forma como você compõe a imagem, né? Você pode trabalhar movimento com linha, com reflexo, né? Com milhões de coisas, mas assim, tem um movimento que é para além só do rastro. Aí eu amo essa foto também. Tem uma pessoa que está olhando, uma pessoa que está se executando, né? Acho que o movimento é como o seu olho caminha na fotografia Isso. e não a foto sem movimento. Não só, Não exatamente. Isso. E aí eu trouxe essa frase dele, que não é uma frase tão conhecida, ele tem várias muito conhecidas. E eu particularmente achei que essa tinha tudo a ver com o que a gente estava falando de movimento. De todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa para sempre um instante preciso e transitório. Nós, fotógrafos, lidamos com coisas que estão continuamente desaparecendo. E uma vez desaparecidas, não há mecanismo no mundo capaz de fazê-las voltar outra vez. Não podemos revelar ou copiar uma memória. E aí essa é a hora que eu fico arrepiada, porque é sobre isso que você estava falando, sobre esse seu trabalho, isso que a gente faz. Quando eu fotografo uma comida, é mais do que uma comida, é toda uma trajetória daquele alimento para chegar até ali aquela mesa. Quando o Guido faz um retrato, não é só um retrato, é como que ele fez para extrair aquele sorriso daquele momento, para pegar aquela, né? Quando você pega uma onça, sempre tem uma história, um momento, um movimento acontecendo. E toda uma interpretação em cima da sua cultura daquilo. Sim, exatamente. É um a forma de ver. Que vai criar. É o próprio Bresson fala, né, que a gente fotografa com o coração, o cérebro e o olhar. Né? Pensamento, emoção e a parte técnica também, né? Paixão salgado, por isso que a gente fotografa com toda a nossa cultura. Com toda a nossa cultura, exatamente. Parece até a Rapunzel. E aí, para dar um contraponto também, que o Bresson é um fotógrafo clássico e que eu acho que todo fotógrafo tem que conhecer, fica a dica. Aí eu trouxe um mais atual, específico, que eu acho que o movimento aí já fica um pouco mais óbvio, que é o Alexander, vamos lá, Yakovlev. Ele é um artista russo que desenvolve trabalho de fotografia de fine art. A maior parte do seu trabalho inclui obras com bailarinos e bailarinas e justamente com o tema dança e movimento. Né? Eu trouxe sempre uma foto do fotógrafo, que eu sinto muito falta disso também, da gente conhecer as carinhas deles, né? Às vezes sabia, Cartier-Bresson, Robert Capa, não sei o que, como que eles eram, né? Acho que é legal a gente... A arte não conhece a cara, né? Então eu trouxe ele, é vivo ainda, diferente da Cartier-Bresson. E ele faz essas coisas incríveis, né? Com farinha, areia, enfim, registra o momento. Eu acho bem bonito. Bem bonito. Legal. Você vê que a composição é bem... Acho que não me lembro de nenhum perto. Ela tá toda suja. Ela tá toda suja de farinha. No final deve ser difícil limpar tudo isso. Porque a farinha Mas olha, é banho. Ideia boa. E aí eu trouxe também uma parte do trabalho dele que não tem essa farinha toda, que é bem, né, congelada, mas ao mesmo tempo o movimento está muito presente. Ao contrário da outra foto que ele provavelmente deixou um obturador aberto mais tempo, da outra, provavelmente com flash no final, mas essa aqui você vê que está tudo bem congelado e mesmo assim a ideia de movimento é muito clara, né? É uma pessoa que está em movimento. Até homem usa vestidos. Claro, por que não? Aquele vestido lá da moça tá igual o cabelo.
Ai, gente, eu queria poder esticar minhas pernas. E eu gosto muito dessa ideia de sequências também. Às vezes a gente não precisa usar uma única foto para mostrar o movimento. A gente pode fazer sequências de fotos também, né? Como ele mostrou que teve toda uma sequência de fotos da onça, aqui você tem uma sequência de fotos que, né, mas elas, especificamente, elas mostram um movimento, né? Que começa, tem meio e tem fim, né? Ele fala uma coisa muito legal também, acredito que sempre foi um risco para mim, caso ele, o fotógrafo, dizer que fotografia é igual a arte. No entanto, para mim isso é sempre verdade. Meu objetivo é levar a minha arte para mais perto das pessoas, de suas casas. Achei essa frase legal porque tem a ver também com tudo que a gente está falando, né? Tipo, não adianta deixar foto no HD, a gente tem que botar foto na rua. A gente está trazendo desafios para provocar vocês de botarem as fotos na rua para a gente expor, para a gente brincar. Muito legal a exposição do muro, né? Sim, muito legal. Quem sabe a gente não chega lá todo mundo. E aí? Tem nossa, tem dela também, tem. Eu pesquisando para montar a apresentação, vi que, peraí, eu tenho um fotógrafo aqui em casa que fez uma coisa parecida com isso. Por que não vamos falar desse fotógrafo também? Bonito, E aí eu trouxe um ensaio que o Guido fez com o pessoal da companhia de dança aqui. Mas aí não tem a foto do Guido? Igual do Ai, eu não, porque ele inclusive não tem frase, porque ele vai falar frase agora. E a gente fez esse trabalho, na verdade, a gente fotografou do pessoal lá da companhia Dança e Arte do Edu da Dança, que é um querido. Uma das loucuras de estúdio feita a 4 mãos. Dá pra dizer que eu fotografei. Literalmente 4 mãos. Ele tá realmente pulando, isso aqui ele não tá apoiado. Ele também faz uma mente sensacional. Eu quero fotografar ele assim pro resto da vida, fiquei apaixonado. Ele faz a Ele mesmo surreal. Surreal. As poses, a postura, incrível. Uma experiência sensacional. Quem é o dançarino? Se chama Pedro. Pedro é um menino aqui de Paraty. Ele mesmo faz as makes, ele posta direto nas coisas. Você acompanha também esse Ele treino, é sai assim na maravilhoso. rua, genial. Mas eu conheço Maravilhoso. desde que eu cheguei aqui praticamente, desde que ele chegou. Eu adoro o trabalho do Edu também. Não, o Edu, enfim, parceiraço nosso do projeto. Aí já com um abandonador mais aberto, né? Você vê que tem um fantasma aqui, né? Esse fantasma é porque... Você quer explicar um pouquinho da técnica que você usou? Isso aqui é um flash na segunda cortina. O que acontece aqui? Eu tenho um obturador dentro da minha câmera que abre, começa a registrar a luz e volta a fechar. Nesse caso aqui eu tenho uma luz ambiente mais fraca que ficou sendo gravada e eu programei o meu flash para que ele disparasse logo antes do meu obturador fechar. Então o meu obturador abriu, captou a luz ambiente, um pedacinho do movimento e logo antes dele fechar a gente tem o disparo para que a pessoa saia na frente. Se eu colocasse o flash na configuração padrão, que seria na primeira cortina, eu teria um efeito contrário que ficaria estranho aqui, porque a menina estaria focada aqui atrás com o movimento indo para frente. Então a gente programa o flash para ir para a segunda cortina para ter esse efeito. Por exemplo, também numa gota de água caindo. Se eu fotografar ela com a configuração padrão no flash, ele vai disparar logo que abrir o meu obturador. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar brilhante ali e o rastro da gota vai vir abaixo dela. Vai parecer que ela subiu. Então o que a gente faz? A gente coloca o flash na segunda cortina e a gente consegue um efeito que é esse aqui. Enfim, com os dançarinos aí da companhia do Edu, acho que foi uma das experiências fotográficas mais legais assim, que eu já fiz. Quero fazer muito mais disso, fiquei apaixonado. Eles maravilhosos, do maior pique, se divertiram com a gente, foi muito legal. Exatamente. O nosso estúdio é desse tamanho mesmo. Não, para gente, fotografar é uma pessoa, não é ideal para movimento, é pensado para retrato. Mas a gente deu um jeito. E aí com ela estava segurando uma luz, uma lanterninha, um LEDzinho que tinha cores. Sim, isso é o registro do movimento da mão dela. Essa linha vermelha é o movimento da mão que ela fez durante. Também no final da sessão estava todo mundo cansado. Aí eu resolvi falar de mim um pouquinho também. Já que fomos aqui.
Se não tiver sua foto agora, eu vou parar. Não tem, cara, que não tem. Roberto, seu nome é Roberta Pisco. Meu nome é Roberta Pisco. Que não pisca. Eu vi, eu resolvi trazer uma coisa muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Peraí, faltou a frase do Guido. Eu ia falar. Tem a frase do vídeo? Todos têm frase. Pior que eu também não. Eu vou pensar numa frase. Tá. No final vem a frase dos dois. Eu pensei nisso. Aí, enfim, eu trouxe umas coisas justamente que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver que eu faço. Coisas que estão no HD. Eu falei, acho que é o momento de eu tirar do HD e mostrar para as pessoas que eu faço as coisas diferentes também. Aqui, por acaso, é minha mãe. E aí, enfim, de novo, a gente estava em Camburi. Camburi? É Camburi. Camburi. Inclusive, é um arco-íris ali no tecido, né? Pois é. Enfim, tem uma edição, eu fui no Lightroom, depois no Photoshop, para trazer mais contraste entre o preto e o branco, né? Mas era isso. Aí também, isso é Trindade. E aí tem esse flare um pouco de lente suja, que no colorido achei que ficou bem feio, mas quando eu trouxe pro preto e branco, eu não gostei, mesmo com lente suja. Assim. Isso é interessante. Sabe aquele dedão? Foi lente suja mesmo. Aí eu achei que ficou legal, tem pessoas, tem movimento. Enfim, o outro é um barquinho, os barquinhos que tem uma mini longa, digamos assim, né? Uma longa, dá uma mini longa, pegando ali no movimento. Oi? Jabaquara. Ótimo olhar. Eu percebi que sabe daquela primeira foto das suas fotos? É igual a essa. Tem uma conversa. É a mesma. Observou. Aí eu venho entrar um pouquinho de cor. Essas são as fotos que eu fiz que eu mais gosto. Ficou bonito, né? Parece longuinha. que é realmente a foto. Parece um vídeo. É uma foto. Parece Eu não lembro exatamente quanto tempo eu deixei, não foi muito, mas foi um tempo. E aqui, na verdade, era aquilo que eu estava falando de repente trazer movimento numa sequência de fotos, né? E em fotografia, em arte e tal, a gente às vezes trabalha com díptico, tríptico, que é realmente quando você pensa a imagem para ela ser dividida em 3, ou para ela ser uma sequência de 3, de 4. E aqui isso foi pensado mesmo para ser uma sequência. Eu fotografei o menininho passando, eu estava no mesmo lugar e fotografei ele começando. Então acaba virando uma sequência que gera movimento pela sequência. Roberto, tá de brincadeira. Você me fotografou. Não era você. Não era, mas e aí eu trouxe um pouco de movimento, foi no finalzinho. Eu falei, mas a gente pode falar de movimento na gastronomia também, né? Já que eu sou fotógrafa de gastronomia. Então, assim, dá para trazer movimento, né? Aqui, no caso, eu trouxe movimento com fogo, fumaça. E aqui, essa foto foi muito legal. Vou contar a história dessa foto, gente, porque essa foto foi assim. A gente estava fotografando lá, isso é no Apotecário, inclusive é nosso parceiro também. E, assim, a gente trabalha com câmeras que não são exatamente as mais atuais. Nossa câmera não faz. Não faz. Não faz. E a gente conhece a nossa limitação. E aí esse é o ponto. A gente tem uma brincadeira entre nós que quando a gente tem que fazer uma foto assim, que a gente sabe que é do momento, que é o caldo caindo, é o gelo, é qualquer coisa que seja uma coisa do movimento, a gente combina. E aí um fotografa, um faz o movimento e a gente olha um no olho do outro, vou soltar. Solta e pá! E aí, uma foto. Não temos essa não tem sequência. Isso é uma foto. Neste momento, se juntou em volta o próprio cliente, a pessoa que estava junto do cliente, estava organizando. Foi a hora que parou todo mundo para olhar. O barman, não sei o quê. Aí eu bati, pessoal, uma foto. Olhando na frente, era essa foto. Foi uma única. Que lindo. O cliente olhando, geralmente eu a gente adora quando dá certo. É lindo. Bom, isso aqui é um light paint, que a gente chama. Isso é uma luzinha que a gente leva, que a gente tem uns LEDzinhos coloridos, que a gente comprou, enfim, né, no AliExpress. É uma luz combinada. Não, claro, tem uma iluminação de fundo, tem uma iluminação pro copo.
E ainda tem esse rastro amarelo foi feito com um ledinho que a gente ficou brincando. E não pode deixar isso na mão de fotógrafo, gente, que a gente não parou, quer ver? A gente não conseguia mais parar. Enfim, ó, tchum, tchum, tchum. E a gente foi brincando. Aí dessa sequência tem muita coisa que a gente acabou até não usando, que a gente pega, né, as melhores. Que a gente vai brincando, faz pra cá, faz pra lá. E é literalmente brincar, a sequência da onça é a mesma coisa. E quando dá certo, a gente vê, não, a fotometria tá perfeita no copo, tá perfeito no fundo, e agora é só brincar com o LEDzinho. Nossa, um segundo de exposição, um segundo de... A gente fica brincando, se ninguém falar para, a gente não para. A gente gosta muito. E aí, toda uma sequência, enfim, acho que você quer escolher. Mas é isso que estava brincando. E essa é uma última que, enfim, tá aqui, né? O movimento tem um espirro da cachaça, isso é uma cachaça, tá chegando aqui, ó. Aí o fogão entrou aqui e gerou isso aqui. Achei que era um óleo. Muito momento. Então quem é a chefe? Temos uma bananete. Caissarete, na verdade, né? Caissarete. Mais ou menos. Essa foto também é do que eu queria que ele explicasse, que tem truquinho. Essa é a autora da comida da outra foto. Inclusive ela está judiada aqui na qualidade, a original não é assim, dá para reconhecer a Ana direitinho. Na verdade, essa foto deu muita alegria pra gente, porque ela rodou pra caramba. A Ana usou ela pra caramba, usou no programa de rádio. Então, assim, eu vi essa foto em um monte de lugares. E a ideia era justamente, eu gosto, sou muito fã do trabalho da Ana e eu acho a Ana muito multitasking. Assim, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela está organizando várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes ela está falando com a gente, com o fornecedor, com não sei o quê, coordenando a cozinha, já está pensando na receita que ela vai fazer não sei quando e combinando o catering que ela vai fazer não sei onde. E aí a gente sugeriu para ela essa ideia, então a foto foi feita com ela só com uma faca na mão, no caso desse cutelo, né? E a Roberta fez as poses com o restante do cutelo no mesmo lugar. A gente fotografou o cutelo em todos os pontos, para que a gente tivesse a luz perfeita, tudo encaixasse, ficasse mais fácil de editar. Cada cutelo que está na foto, então, ele foi fotografado. Realmente lá. Né? Eu segurando. Juntados no pós. Vamos reproduzir rapidinho, só para vocês entenderem. A Ana, ela só fez a pose com o cutelo na mão. Aqui, só com o cutelo na mão. Todos os outros cutelos que aparecem na foto, fui eu segurando o cutelo e o Guido fazendo a foto. Segurava e fazia assim o cutelo. Depois o Guido pegou e juntou todos os cutelos, recortou e fez esse efeito. Esse efeito de giro. No Photoshop, sim. E eu, inclusive, não consegui me decidir se eu usava ou não o efeito de giro. Mandei as duas opções para a Ana e, para minha surpresa, ela usa as duas. Às vezes aparece uma, às vezes aparece outra. Eu quis trazer ela, inclusive, muito legal, porque aí é um pouco, talvez, o contrário do que a gente estava falando hoje. O movimento nessa foto, ele foi feito na pós, né? Ou seja, ele foi feito na edição. Não existia um movimento na foto original, foi uma foto posada. Mas por que não também? E aí eu queria trazer um pouco dessa discussão, porque nesse caso, nada é aleatório. Houve uma intenção, houve um planejamento, tinha uma ideia, um conceito da cabeça desse moço. Ele propôs para a Ana topou, porque tinha a ver essa coisa dela, né, malabarismo, que é o que ela faz com todos os negócios dela e tal, era uma brincadeira com isso. E aí a gente foi lá e a gente produziu a foto para que no final ela parecesse que estivesse em movimento. Então o movimento era uma intenção, apesar do processo das fotos não terem movimento especificamente, entendeu? A vida, então, tipo a vida dela no caminho da gastronomia. Exatamente. Então foi um movimento que foi colocado na página, mas ele foi muito pensado, teve muita intenção aqui de mostrar isso. E a gente vai encerrar com ela aí. Na verdade, eu ia pedir, Gustavo, se ele puder colocar o site ainda no fundo, eu ia falar um pouquinho do site, só para falar do desafio. Sim. Aqui o site não abrir na própria internet, não sai? Mas só enquanto isso, a ideia dessa apresentação, enfim, não é necessariamente ser uma aula, falar para ninguém faz isso, faz aquilo, era muito mais para gerar uma inspiração, para a gente pensar em movimento na fotografia de fotoclubeparaty.com.
para pensar o movimento na fotografia de diversas formas, de uma forma um pouco mais óbvia, mas de uma forma um pouco menos óbvia também, que ele pode tanto ser capturado na hora, como ele pode ser colocado na pós, enfim. Não tem muita regra, eu acho, sabe? Mas é mais para a gente pensar, enquanto conceito, como que a gente pensa em movimento, como é que a gente traz movimento para a imagem. Então, é mais sobre isso. Não temos. Podemos eu ia pedir só para ninguém ir embora daqui antes de deixar o nomezinho. Ou vai pegar um papel aqui para anotar o nome de vocês no e-mail. Por quê? Quem estiver aqui hoje vai ganhar direito a participar do desafio com uma foto de graça. E a mesma coisa vai valer para quem estiver no próximo encontro, também vai ganhar um créditozinho. Vou pegar o códigozinho de todo mundo, amanhã eu vou mandar um código promocional para vocês. Então não vai ter que pagar, vai ter lá uma fotozinha para vocês participarem. O desafio vai funcionar assim, o desafio é sobre movimento, então o tema é movimento, fora isso livre, cada um com a sua interpretação. A gente vai ter um júri técnico, o Gustavo está sendo convidado agora, porque ele não sabia disso. Isso aí, é Roberto, o júri técnico, junto com você. Além disso, a gente tem um júri por Instagram, por curtidas mesmo. A gente vai publicar essas fotos no Instagram, no Fotoclube, a mais curtida ganha, de forma simples, durante o período. O edital está todo à disposição já organizadinho, com todas as regras aqui no site. Também no site tem aqui a filiação Membro Prata, está de graça. A minha ideia é manter isso de graça. A gente está vendo como é que a gente vai conseguir capitalizar para fazer algumas ações que a gente quer, que é para fazer exposição, é para conseguir ter um projetor, esse tipo de coisa. Mas é só isso, a gente não quer ganhar dinheiro com o Fotoclube, muito pelo contrário, a gente pode conversar, inclusive mais para frente, uma linha sucessória para direção, ou coisa assim. Não é minha intenção ficar sendo aqui o eterno dono da criança, nem nada disso. Pelo contrário, a gente quer criar um espaço para a gente trocar ideia entre quem gosta de fotografia. Eu estou feliz pra caralho, desculpa, mas eu vou falar, eu estou feliz pra caramba de ver todos vocês aqui. Muito, muito obrigado. Só deixem o nominho pra gente antes de embora, pra gente mandar aqui o crédito para vocês. Graça, é isso? Sim, expliquei. Custa só 10 reais? Sim, só custa 10 reais. Se quiser concorrer com mais fotos, é só 10 reais por foto. A ideia é manter popular mesmo, a gente quer que todo mundo possa participar. Só para... É isso. Exatamente. Vou perguntar uma coisa, a ideia é sempre ter fotos com sei lá, o tema que vocês colocam aqui em Paraty, não é isso? Sim. Aqui em Paraty, no sentido do encontro ser aqui em Paraty. Não, da foto ser tirada não aqui precisa em Paraty. ser foto de Paraty. Ser tirada em Paraty. Eu tinha entendido isso, eu achava que era uma coisa bem objetiva em Paraty. Então, é o movimento contrário. A pode gente ser... está vendo algumas formas de viabilizar benefícios para as pessoas que vêm pessoalmente. Isso. Porque a gente quer fortalecer esse encontro, a gente quer fortalecer essa ideia aqui da gente se encontrar, trocar uma ideia pessoalmente mesmo. Uma pessoa poder falar com a outra, vem cá, eu estou com uma dificuldade aqui, como é que eu resolvo? Sabe, eu acho que o pessoal fortalece muito isso. Mas qualquer pessoa pode participar, não vamos limitar. Os encontros vão ser sempre aqui no Café Café, graças aos maravilhosos. Não sei que eles querem encontrar a gente, vai ser sempre aqui. Acho que vamos continuar. Muito obrigado. Muito obrigado. E já temos data para os próximos. O próximo já é dia 11 de novembro. Aí vai ser a última reunião antes do resultado, né, da exposição. E no dia 16 de dezembro, que é o último mês, a gente vai no dia 16 fazer essa reunião para expor os trabalhos da galera, com a apresentação, para a galera explicar, dar ver foto, por que a história da foto. Tudo isso que a gente fez, a gente quer dar oportunidade também para a galera que participa poder falar também. E depois disso tudo, a gente dá um workshop. Tudo no site, fotoclubeparati.com. Tá? E depois disso tudo, a gente dá um workshop na Livraria das Marés sobre o movimento, dia 23 de dezembro. Aí a gente fala um pouquinho mais profundamente da parte técnica. No próximo a gente vai falar um pouco, mas aí eu me aprofundo mais. Estou fazendo a ceia de Natal. Pessoal, Depois passa as informações. E a gente inscreve fotos. Vai até dia 17. O concurso, as inscrições vão até dia 17 de novembro. Exatamente. 17 Depois de do novembro. próximo encontro aí. E aí tem todo o motivo. A gente sai dia 17 de novembro porque no dia 18 de novembro a gente vai postar todas as imagens no Instagram. Para a gente também ter um tempo hábil de votação, para a gente no dia 16 de dezembro trazer já a votação encerrada
E vai. Ah, e o júri técnico. Sim, eu falei do júri técnico também. Eu já botei ele na fogueira aqui, já comprometido. Aí, só participa, então não necessariamente participa quem está aqui. Pode não, ele é aberto. Pode participar. A única coisa que quem está aqui vai ganhar um cupomzinho de desconto, tem que deixar o e-mail no nosso caderno. Aí você vai ganhar um cupom para pelo menos botar uma foto de graça. Então, toda vez que alguém vier, outro cupom. Se vier de novo, são duas. Já vai poder botar 2 fotos de graça. Entendeu? A ideia é privilegiar quem vem presencialmente, mas não é exclusivo para quem vem presencialmente. Quanto mais a gente conseguir agregar, dia 11, peraí, dia 11, né? Dia 11, isso. Dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro. Depois 16 de dezembro. E a gente ainda tem um workshop na Livraria das Marés, dia 23 de dezembro. Sempre é a gente não tem nada da vida, né? Véspera de Natal. Sempre é o sábado. Sempre é o sábado. Sempre falamos desse mesmo horário. A ideia com esse horário do sábado é justamente facilitar para quem vem de fora. A gente quer começar a trazer convidados, facilitar também para os hóspedes das pousadas que quiserem participar. Então, para a gente poder ter essa troca com a galera daqui e com a galera de fora. E acho que é um horário também, geralmente, o fotógrafo não está fotografando tarde. Por exemplo, meu amigo Jim está aqui do lado, já me falou, Guido, hoje eu não posso ir, eu vou estar fotografando essa hora. Acontece, mas normalmente é um horário mais tranquilo. Tem que ser bom para fotografar essa hora, hein? Mas ele é bom pra caramba. Vou ficar feliz no vídeo. Você conhece o Thiago Jim aqui? Não, trabalha com casamento e faz uma foto incrível. Vamos trazer ele aqui também. Pessoal, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai mandar por e-mail o cupom para todo mundo que estiver nessa lista, tá? Obrigado. Vamos fazer uma placa com todo mundo? Esse é agora. Esse é contador de